Vai ser a nossa live sobre insuficiência tricúspide e tratamento transcatéter da insuficiência tricúspide. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que tem de mais novo, as maiores novidades aí no que tem do tratamento, os novos trials, os últimos 3 devices transcatéter que vêm sendo utilizados ultimamente. A gente vai ter daqui a pouquinho a presença do professor Alexandre Bizaide, que é diretor da unidade de hemodinâmica do INCOR. Ele também é editor e um dos idealizadores, né, do projeto do Triple I, que é o INCOR Innovation in Intervention, né, inovação em intervenção. E a ideia desse Triple I, dessa plataforma, é ser uma maneira de divulgar, além das experiências da instituição no tratamento do que tem de mais novo em valvopatia e cardiopatia estrutural, tanto do ponto de cardiopatia estrutural, tanto do vista transcatéter para valvopatia e para tratamento coronariano, e também falar um pouquinho das mais novas atualizações que temos aí, né, que vem saindo na literatura e a atualidade. Deixa eu só tentar ajudar aqui. Boa noite, professora Bizaide. Eu estava introduzindo aqui para o pessoal, nessa nossa primeira live, o que é o Triple I, falando um pouquinho da nossa plataforma e falando para eles que o senhor aí é um dos editores, um dos idealizadores do projeto, né, do Triple I, e além de ser uma das sumidades aí no tratamento transcatéter na atualidade. E a nossa ideia hoje aqui é falar um pouquinho de insuficiência tricúspide, né, do que tem de mais novo, saiu bastante coisa nos últimos congressos, né, sobre insuficiência tricúspide. Então, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite para o senhor aí, se o senhor quiser já falar alguma coisa inicialmente para se apresentar, antes da gente começar a falar da doença valvar. Obrigado, Vitor, pela iniciativa, e também ao Roger, né, que é um dos co-editores do Triple I. O Triple I foi idealizado há mais ou menos um ano atrás, justamente com a necessidade da capilarização do conhecimento, e obviamente nós todos lá no INCOR vivenciamos todos os dias, né, casos extremamente complexos e muito conhecimento que tem sido gerado agora de publicações, e nós gostaríamos de ter vários fóruns para discutir, digerir esses dados e poder discutir com as pessoas de uma forma mais simples essa enxurrada de conhecimentos que tem sido lançado. O Triple I, que significa Innovation in Intervention, né, INCOR Innovation in Intervention, ele tem esse propósito, né, talvez numa plataforma digital cada vez que capilariza mais, que atinge mais pessoas, poder transmitir e fazer essa troca de conhecimentos, né? Eu acho que isso é muito natural, principalmente nessa próxima geração, que vai buscar não só o conhecimento de uma forma bruta, mas talvez um pouco mais lapidada, com pessoas de mais experiência, com mais vivência, que possam traduzir de uma forma simples essa grande quantidade de informações que nós estamos agora captando de congressos, de publicações. E vocês foram muito felizes em escolher a insuficiência tricúspide hoje, que, como você disse, era uma válvula esquecida, mas que, obviamente, agora, com as soluções menos invasivas, tem ganhado uma atenção especial, né? Não só nos eventos científicos, mas também em algumas publicações que eu acredito que você vai abordar hoje, Vitor. Então, mais uma vez, meu agradecimento a você, ao Roger, que estão coeditorando, Carlos Campos e tantas pessoas do INCOR que estão contribuindo com o Triple I e, obviamente, a todas as pessoas que nos acompanham e nos ouvem hoje. Muito obrigado, professor, principalmente aí pela sua presença, né? Tão atribulado o tempo aí, conseguir estar um pouquinho com a gente, até é interessante para poder as pessoas fazerem perguntas e a gente poder ir tentando responder as dúvidas da nossa plateia, né? Mas assim, falando do ponto de vista clínico, né, da insuficiência tricúspide, que nós clínicos vemos hoje da insuficiência tricúspide, que é uma doença muito prevalente, 1,6 milhão de pessoas nos Estados Unidos, né, com insuficiência tricúspide, é uma doença que a gente tem um receio de tratá-la quando isolada, né? Então o paciente tem insuficiência tricúspide associada a outra valvopatia, a gente opera as duas válvulas. Mas quando a insuficiência tricúspide é isolada, a gente tem um receio de tratar. Hoje em dia a indicação cirúrgica
é só para melhorar sintoma em indivíduos muito sintomáticos, a gente já otimizou o tratamento clínico e também não temos muitas opções de tratamento clínico, né? E o risco da cirurgia acaba até se contrapondo ao benefício da intervenção. Então, geralmente, a gente nem intervém nesses pacientes, a gente fica no tratamento clínico, é muito ruim, esses pacientes ficam muito sintomáticos, insuficiência tricúspide gera mais insuficiência tricúspide, eles cada vez pioram mais. E aí, agora em maio, no New England, né, um dos grandes trials foi publicado, né, o Triluminate Pivotal Trial, que falou um pouquinho do TriClip. E aí eu queria começar perguntando para o senhor, como que é esse procedimento do TriClip, né, que é um dispositivo que parece o tratamento da mitral, mas é diferente, é igual, tem semelhanças técnicas. Como que o senhor vê, e para a plateia que nunca ouviu falar, como que é o procedimento em si do TriClip? O que é feito no procedimento para melhorar a insuficiência tricúspide? Eu acho que esse é isso da nossa... Correr um pouco com que é como você essa imitação do que a gente fez na válvula. Professor, está só cortando um pouquinho? Acho que talvez seja da transmissão da internet, desculpa. Veja se melhorou. Melhorou muito. Melhorou, né? Sim. Então, como eu disse, hoje a gente tem um conceito que se chama TER, TEER, que é Transcatheter Edge-to-Edge Repair. Então, o TriClip está nessa família, né? Que mimetiza o sucesso que nós tivemos com o tratamento da clipagem, né, do Edge-to-Edge Repair na mitral, né? Com algumas nuances diferenças. Obviamente, quando nós fazemos o Mitra Clip, nós atingimos o átrio esquerdo por uma punção transeptal, né? A punção é venosa, entramos no átrio direito, uma punção transeptal, e aí sim a gente atinge a válvula mitral com o clipe unindo o folheto posterior com o folheto anterior da mitral e, sendo assim, diminuindo o refluxo. E o conceito é muito semelhante na tricúspide, só que foram desenvolvidos catéteres mais específicos. Por quê? Porque na tricúspide a gente não precisa fazer a punção transeptal. Nós, quando atingimos a veia cava inferior, né, com a punção femoral, veia cava inferior, nós já caímos no átrio direito e esse catéter tem uma deflexão especial que já atinge a válvula tricúspide de uma maneira muito mais facilitada. Então, foi uma adaptação do Mitra Clip, uma versão que se chama TriClip, que é para tricúspide, talvez até uma abordagem mais simples, né? Tendo em vista a anatomia da tricúspide, que é algo diferente da mitral, né? Como o nome diz, são 3, às vezes 4 cúspides, então nós temos que entender bem para a anatomia e o ecocardiograma nos ajuda imensamente para guiar o procedimento. E diferente da mitral, onde o transesofágico é muito fácil, né, que o átrio esquerdo está muito próximo ao esôfago, com a tricúspide, muitas vezes a gente precisa da combinação do transesofágico com o transtorácico para nos ajudar a guiar a essa aproximação dos folhetos da tricúspide com um dispositivo muito parecido com o que nós fazemos com a mitral. Tá, João. Até por isso é a válvula esquecida, né? Até o acesso ecocardiográfico para ela é ruim, né? Mais chato. É. E os resultados desse primeiro grande trial do Triluminate, ele mostrou que houve um benefício, principalmente em relação à melhora, né, de qualidade de vida, né? A gente, como clínico, a gente vê isso com bons olhos, porque a cirurgia para melhorar a qualidade de vida, se você tiver um procedimento menos invasivo, seria melhor ainda. Mas na opinião do senhor, o senhor acha que é só isso que a gente vai conseguir mesmo com a intervenção tricúspide, ou a gente vai ter talvez um benefício se tratarmos numa fase mais inicial da história natural, né, não esperar o paciente, porque esse estudo, para quem não teve a oportunidade de ler, era um estudo que randomizava pacientes com insuficiência tricúspide secundária, classe renal 3, 4, otimizado o tratamento clínico, que mantiveram classe renal 3, 4, eles foram randomizados para tratamento clínico ou TriClip. E aí houve esse benefício. Então o senhor acha que pode se esperar um pouquinho mais desse tratamento? Tem alguma possibilidade de melhoria técnica? Qual que é a sua opinião em relação a isso, professor?
Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Vitor. Nós temos que entender o momento da intervenção, né? Quando já existe uma degeneração muito grande, por exemplo, do ventrículo direito, uma hipertensão pulmonar já estabelecida, muito alta, os resultados ficam comprometidos, né? E, obviamente, a gente entender também da onde surgiu a CC tricúspide, né? A maioria das vezes você também mencionou que é secundária a um problema da válvula ou mitral ou aórtica, né? Que vai se traduzindo para o lado direito do coração. Obviamente, a gente tem que ter sempre em mente que primeiro tem que corrigir o problema original. Quer dizer, se for uma insuficiência mitral, nós temos que corrigir a insuficiência mitral primeiro para ver o que vai sobrar em termos de refluxo tricuspídeo, né? Então, sempre tem em mente da origem da doença. Mesmo que a gente tenha corrigido, se o problema não for originário do lado esquerdo do coração, obviamente, quanto mais precoce a gente abordar esses pacientes, melhor eles vão evoluir, né? Então, esses estudos, a grande maioria deles, acabam tratando pacientes com insuficiência tricúspide torrencial num estágio mais avançado da doença. Então, a gente não pode esperar, obviamente, os mesmíssimos resultados. Mas, para resumir para as pessoas que nos assistem, né, o TRILUMINATE, ele randomizou 350 pacientes com insuficiência tricúspide para o CLIP, né, o TriClip, versus o tratamento medicamentoso. Claro que a gente, em medicina, sempre sonha em reduzir mortalidade, né, reduzir casos, por exemplo, de insuficiência cardíaca refratária com várias internações. Na tricúspide, quando a gente já faz uma abordagem um pouco mais tardia, e são pacientes de difícil, vocês como clínicos, né, vocês sabem disso, que é um paciente de difícil manuseio, né? Geralmente chegam em anasarca, ascite, várias punções para aliviar a ascite, muito edema de membro inferior, e a qualidade de vida fica muito comprometida. Então, só o fato, nesse estudo, de já termos a possibilidade de dar uma qualidade de vida melhor. Vejam bem, esse estudo fez acompanhamento de 1 ano, né, Vitor? Então, talvez o benefício mais tardio em termos de mortalidade, em termos de redução de ICC, possa vir após o primeiro ano. Mas todo estudo tem que ser um desfecho, né? E o New England aceitou com o desfecho primário, né, de 350 pacientes. Então, a gente acredita que talvez com um número maior de pacientes, pegando uma gama de pacientes talvez um pouco menos doentes, né, com menos tempo de doença, talvez a gente possa ter um estudo mais positivo que foi o TRILUMINATE. Mas você resumiu muito bem, né? Um paciente com insuficiência cardíaca refratária, com uma qualidade de vida péssima, entre você abrir o peito desse paciente para corrigir apenas a insuficiência tricúspide, eu acho que por si só esse estudo foi vitorioso. Perfeito, professor. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai respondendo assim que possível. E, professor, um outro estudo que saiu semana passada, mas já tinha sido apresentado em congressos recentes, foi o TRISCEND-2 Trial, que é aquele do sistema Evoque, né, que é um dispositivo diferente, que parece uma TAV no tricúspide, né? Até meu filho viu, eu até comentei com o senhor, parece um campo de futebol, né? Um estádio de futebol. Tão diferente, parece um Maracanã, tão diferente que essa prótese, né? E a gente sabe também que a anatomia tricúspide é muito diferente da anatomia aórtica, então a prótese ela tem que ter algumas peculiaridades, características diferentes. Como que é essa prótese, esse sistema novo, esse Evoque? Quais são as peculiaridades dele comparado com a TAV que a gente já está acostumado a ver? Para resumir para o nosso público, Vitor, eu acho que vale a pena a gente entender quais são as abordagens percutâneas que nós podemos fazer na válvula tricúspide, né? Que é um pouco semelhante com a válvula mitral e diferente da válvula aórtica. A válvula aórtica já está muito bem estabelecido e é basicamente a substituição, né? A substituição cirúrgica ou percutânea. Já para mitral e tricúspide, e um aparelho um aparato valvar muito mais complexo e que tem cordoária, que tem músculo papilar, e que tem insuficiência atrial, muitas vezes, o mecanismo é diferente, insuficiência cardíaca, por exemplo, com a miocardiopatia dilatada, que faz a tração de todo o aparelho valvar, das cordas e não coapta os folhetos. Então é muito mais complexo. E uma abordagem só
com certeza não vai ser a solução. Então, nós podemos ter a abordagem do edge-to-edge repair, que nós já discutimos, né, que é a aproximação dos folhetos com os clipes. Podemos ter anuloplastia, podemos ter dispositivos que fazem, que vão clampeando o anel e depois diminui o anel, né, com, por exemplo, com hastes de nitinol, que é um material metálico que tem memória. Ou podemos fazer, como você já introduziu aí para o nosso público, o replacement, que é a troca valvar percutânea, que no caso, talvez a que caminhou mais rapidamente foi a Evoque. Né? Evoque é uma prótese que a Edwards desenvolveu, que é justamente para substituir a válvula mitral. Quando a gente fala substituir, a gente lembra em cirurgia, né? Mas ela não substitui, mas ela assume o papel da válvula que está doente. Então, a Evoque, seria difícil a gente pegar, por exemplo, uma sápia, que é o que a gente trata, por exemplo, estenose aórtica, e colocar em posição tricúspide, né? Obviamente é uma válvula que não teria muito cálcio, que a maioria é funcional. A válvula iria embolizar, ela iria entrar no VD ou pular para o átrio. Então é impossível você pegar uma solução aórtica e colocar na válvula tricúspide. Então essa válvula, como o seu filho muito bem notou, ela parece mesmo um estádio de futebol, porque ela tem algumas garras, inclusive, para justamente prender nos folhetos, que são extremamente delgados, né, finos. A tricúspide tem folhetos finos, ela é muito maior, então tem que ser uma prótese maior, e ela tem que, obviamente, mimetizar toda a dinâmica que a válvula tricúspide tem. Então, essa é uma substituição, né? Como eu disse, edge-to-edge, aproxima os folhetos, anuloplastia e a substituição. E a gente acredita que vai ter uma indicação, dependendo da anatomia, dependendo da reserva do ventrículo direito, né? O grau de hipertensão pulmonar. Eu acho que você, com certeza, vai me perguntar sobre quando é o momento ideal, qual a prótese ideal, para qual paciente, né? Então, isso vai depender de uma análise muito criteriosa do ecocardiograma. A gente não falava até muito tempo de loop ventricular, de acoplamento ventrículo arterial, não falava muito de TAPSE, não falava muito de estresse do ventrículo direito. Quando a gente vai tratar a válvula tricúspide, nós vamos ter que falar sobre esses parâmetros ecocardiográficos, né, para a tomada de decisão. Mas esses resultados preliminares foram animadores, eles também compararam com o tratamento medicamentoso, né, e os resultados também foram impressionantes na redução de eventos, né, mais ainda redução de qualidade de vida, melhora de qualidade de vida, né, que foi um dos focos principais, e, obviamente, melhora dos sintomas. Então, é mais uma esperança para a gente aí no tratamento da insuficiência tricúspide, mais uma opção terapêutica. E acho que um outro tipo de tratamento, até que eu queria que o senhor comentasse, e até que a gente já utilizou em alguns casos no INCOR, é o do trick valve, né, da prótese bicaval, né, e até um pouco contraintuitivo, né, você colocar uma válvula na cava inferior, uma TAV na cava inferior, uma TAV na cava superior, né. Então, queria que o senhor comentasse também um pouquinho do trick valve aí, quais são as diferenças, a experiência que a equipe já tem no Instituto. O que o senhor teria a dizer para nós, por favor? Essa é a quarta categoria de possibilidade de tratamento da insuficiência tricúspide, que é o implante heterotópico, né? Quando vocês lerem na internet, esse que é o termo para o trick valve, né? Implante heterotópico. Ele não está, obviamente, na tricúspide em si, aliás, não está nem no átrio direito. Então, essa indicação, essa prótese é mais indicada para pacientes com uma evolução mais tardia, mais refratário, pacientes com mais comorbidades. Então, ela é mais reservada, talvez, para pacientes que já estejam no estágio mais avançado, né? Obviamente, a gente, todo procedimento que vá diminuir o refluxo tricuspídeo, nós temos que pensar que ele tem que ter uma boa reserva do ventrículo direito, né? Senão também entra em falência e não consegue bombear o sangue para a artéria pulmonar. Então,
eu acredito que à medida que nós vamos acumulando mais dados, nós vamos poder indicar cada um desses dispositivos para as condições anatômicas variadas. Então, além daquelas 3 abordagens que eu falei, que é a aproximação dos folhetos, a anuloplastia e a substituição, nós teremos essa possibilidade também, que é o implante bicaval. É o único dispositivo que está aprovado no Brasil para essa indicação. O que a gente ainda faz antes da chegada do triclip aqui no Brasil é usar o mitraclip para tricúspide, que não é a melhor, obviamente, situação. Mas eu acredito que aí nos próximos anos nós vamos ter várias opções terapêuticas percutâneas, né, transcatéter, para tratar a insuficiência tricúspide. O senhor falou que usar o mitraclip no tricúspide não é a melhor opção. Tem muitas diferenças o dispositivo do mitraclip para o triclip? Tem, o sistema de entrega é diferente, porque, como eu expliquei no início, a gente não precisa fazer a punção transeptal, né? A punção transeptal a gente faz quando vai tratar a insuficiência tricúspide, a insuficiência mitral, vai atingir a válvula mitral. Então, o defletor, a angulação que você aborda a tricúspide é diferente da mitral, obviamente. Então, com isso, a gente vai precisar, ou idealmente, nós deveríamos usar o triclip, não o mitraclip para tricúspide. Isso sem dúvida nenhuma. Eu estou vendo algumas perguntas, Vitor. Eu acho que quando a gente falou da Evoque, alguém perguntou sobre segurança, né? Eu acho que isso é importante e a resposta vai ser bem curta. Eu acho que isso vem, obviamente, com a curva de aprendizado, né? É uma válvula muito nova, mas com certeza ela é muito mais segura do que se você fizer uma abordagem alternativa, né? A abordagem alternativa, por exemplo, que a gente faz a gente fazer uma dock station, né? Ou no que a gente chama valve MEC, que é quando tem muita calcificação do anel mitral, é fazer uma adaptação, né? Que é usar, por exemplo, a TAR, a SAPIEN, que a gente usa em TAR. Não é o ideal, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas válvulas específicas, desenhadas para tricúspide, é muito importante. Outra pergunta que eu estou vendo é sobre regime de antiagregação versus anticoagulação. Por enquanto, a recomendação mais formal, quando a gente trata tanto mitral como a tricúspide, é a anticoagulação, né? Porque, obviamente, atrás da mitral está o átrio esquerdo, que muitas vezes esse paciente por si só já tem fibrilação atrial, né? Que já tem indicação formal, mas como o sangue não passa na mesma dinâmica que na aorta. Então, a gente, mesmo quando trata mitral, com algum dispositivo, o ideal é anticoagular, e tricúspide também, né? Que obviamente a chance de se formar coágulo é maior. Essa pergunta de segurança, até o TRISCEND, né, que é o estudo que foi publicado do sistema Evoque, ele foi um estudo de principalmente segurança e factibilidade, né? Então os resultados iniciais, que foram os primeiros 150 pacientes publicados, foi mostrando que a válvula é uma válvula segura e é factível o procedimento. E eles vão publicar mais para frente, acho que com 400 pacientes, se não me engano, o estudo de desfechos clínicos, né? Então, realmente parece ser uma válvula bem segura, já está sendo utilizada nos Estados Unidos, né, professor? E na Europa. A gente, quem tem possibilidade de ir nos eventos de válvula, né, como London Valve, TVT, a gente já pode assistir alguns casos ao vivo, né? E o que me pareceu, né, pelo menos eu ainda não testei, nós não temos aqui no Brasil nem forma de estudo, mas os casos que nós assistimos parece assim bem intuitivo, mais simples e previsível, né, do que você tentar usar uma válvula de outra que foi desenhada para aórtica, para mitral e aórtica e tricúspide. É muito legal. Então, assim, hoje a gente tem mais ou menos uns 4 procedimentos, né? E ainda é muito difícil, porque os trabalhos são muito iniciais, a gente tentar definir qual que é o melhor perfil, qual que é o melhor paciente para cada procedimento, né? O senhor já falou que o trick valve geralmente é para pacientes mais avançados, né? Mas se tivesse que dar uma opinião, assim, uma coisa bem pessoal mesmo, nada técnico, né? Se tivesse que escolher para um paciente que já operou câmaras esquerdas, ficou com insuficiência tricúspide refratária, a gente deu diurético, a triplo bloqueio do néfron, ele continua bem sintomático. O senhor teria uma
um procedimento que o senhor botaria suas moedinhas ali para apostar nele? Qual que o senhor acha que seria o mais próximo de um futuro para a gente, assim? Bom, eu sempre procuro ir do menos invasivo, menos cruento, que deixe menos rastro do que aqueles que são mais invasivos ou que precisam de mais material. Então, intuitivamente, né, a gente optaria por algum, como o cirurgião que muitas vezes evita botar uma prótese permanente, né, como as anuloplastias, por exemplo, as plastias de vitral, por exemplo, são mais desejáveis, você sabe disso, né, Vitor? Então, eu começaria, e eu acho que na tricúspide vai variar muito dependendo da anatomia, mas eu sempre começaria, por exemplo, um clipe. O clipe, se funcionasse, seria um pouco mais simples, teria menos material, menos metal deixado para trás, né? Mas eu acredito que talvez o mais óbvio, quando isso funcionar bem, vão ser essas válvulas de substituição, né? Porque ela já vem com um desenho mais tranquilo, atingir o ventrículo direito, o átrio e o ventrículo direito, seria mais fácil, menos cruento também, porque você não precisa fazer punção. Muitas vezes você faz uma punção transeptal e deixa uma sem ver, né? Deixa um buraquinho maior, você tem que ir lá fechar uma outra prótese. Então, eu acredito que primeiro os de menos invasivo para o mais invasivo seria o edge-to-edge, né? A clipagem, algum procedimento que possa surgir para diminuir a dimensão do anel, e depois o replacement, né, que seria a substituição, como é o caso da Evoque. Essa seria a minha aposta assim, em crescendo. Eu acho que hoje nós temos disponível no Brasil o Trick Valve, e olha, alguns casos bem dramáticos nós já vimos uma boa resolução com o Trick Valve. Então, é uma solução que tem disponível, e em casos refratários de alto risco cirúrgico, eu acho que é bem indicado. E até do ponto de vista, pensando do ponto de vista clínico, né, quando o ventrículo já tem um grau de disfunção, você pode até deixar um pouco de insuficiência residual para esse paciente, né? Não precisa findar com a insuficiência tricúspide totalmente. A gente já está chegando aí ao final da nossa live, né, nossos 30 minutinhos de live que tivemos com o professor Alexandre Bisaide. Eu queria só deixar uma última pergunta para o senhor. Estava até batendo um papo com o Roger sobre as possibilidades, né, futuras. E o senhor acha que tem espaço para tratamento híbrido? E hoje a gente discute fazer, por exemplo, o paciente tem uma coronariopatia e uma estenose aórtica. A gente discute tratar a coronária via stent, hemodinâmica e operar a válvula aórtica, né? O senhor acha que tem espaço para um tratamento híbrido, deixar menos tempo de SEC, ele mexe só na câmara esquerda e faz algum outro tratamento? Qual que é a sua opinião, professor? O híbrido com a cirurgia, eu não vejo tanta assim, indicação não, sabe, Dito? Eu acho que uma vez que você fez uma esternotomia, eu acho que assim, geralmente a indicação vai ser a abordagem completa, né? Mas eu acho que em alguns pacientes que você queira, ou que o cirurgião perceba, fala, puxa, eu acho que se eu corrigir a mitral, se eu corrigir essa estenose aórtica, eventualmente, eu acho que essa insuficiência tricúspide, que é mais funcional, vai melhorar, né? E às vezes não melhora. Então, nesses casos, eu acho que faz muito sentido, né? E obviamente você sabe que a mortalidade vai duplicando para cada válvula que você mexe, né? Mais tempo de SEC, como você falou. Então, faz muito sentido, sim, eventualmente se tratar, quando não se tem uma solução transcatéter, o lado esquerdo, né, com a cirurgia, e a gente acompanhar se houve uma regressão, né, da insuficiência tricúspide. Se não houve, aí essas soluções transcatéter são muito cabíveis, né? Você não vai abrir o peito outra vez para corrigir uma valvopatia que você deixou para acompanhamento clínico. Isso pode ocorrer não só para tricúspide, mas para insuficiência mitral também. Muitas vezes você corrige uma estenose aórtica e o paciente melhora o refluxo mitral, né? E se não melhorar, nós temos soluções menos invasivas, né, percutâneas, para resolver o problema do paciente. Essa é uma pergunta bem interessante. Professor, queria agradecer muito o senhor ceder um pouquinho do seu tempo para tirar nossas dúvidas em relação ao tratamento da válvula tricústica, esse tema tão palpitante, esse tão em voga agora. Quero agradecer as pessoas que nos assistiram. A gente tem a nossa plataforma do Triple I, nosso site que é triplei.com.br e nosso Instagram que é @3i_encore.
Quem quiser pode entrar lá, tem sempre mais material, sempre as atualizações do que tem de mais novo aí em doença estrutural, tanto coronária quanto valvopatia. Então agradecer a todos e mais uma vez, professor, agradecer ao senhor. Se o senhor quiser deixar as palavras finais, fique à vontade, por favor. Prazer foi meu mais uma vez. Obrigado pela iniciativa. Parabéns. Essa é uma plataforma, obviamente, para todos, mas eu acredito que vai atingir um número de jovens, né, pessoas que têm muito interesse em, novamente, não passar horas e horas e horas em cima de vários papers, vários artigos que estão sendo publicados, mas de uma forma bastante prática, né, a gente poder deixar uma mensagem e trocar ideias, né? Acho que não tem aqui ninguém com o dono da verdade, mas eu acho que com a experiência, principalmente do INPOR, do grupo de válvula, e nós vamos expandir, estamos expandindo também para a doença coronária, acho que vai ser muito interessante essas plataformas digitais poderem promover esse diálogo. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado.